Olá, nós fizemos uma pesquisa no Stories perguntando qual era a idade mínima, né, do trabalhador rural para se aposentar. Na verdade, se a redução da idade para o trabalhador rural seria de 5 anos em relação à idade do trabalhador urbano. E 76% disseram que estava certo, que a diferença entre a idade do urbano e a idade do rural é de 5 anos, mas não é mais. Até foi quando nós não tínhamos ainda a reforma previdenciária em 2019. Então, veja, cuidado, né? Qual é a idade mínima para o trabalhador rural se aposentar? Veja só. No caso, a Constituição Federal, ela traz que o trabalhador, né, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade, se homem, e aos 62 anos de idade, se mulher. Sim, a idade mínima exigida para aposentadoria mudou. 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. E observado o tempo de contribuição, que a Emenda Constitucional 103 trouxe 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Mas no caso do trabalhador rural, não houve mudança pela reforma de 2019. Continua ele tendo que ter 60 anos homem e 55 anos mulher. Veja, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, na verdade, a diferença agora não vai ser de 5 anos. Até é quando se tratar de homem, o urbano 65, o trabalhador rural 60. Mas em relação à idade da mulher urbana e rural, a diferença não é mais só de 5 anos. Enquanto a trabalhadora urbana tem que apresentar uma idade mínima de 62 anos, a trabalhadora rural continuou tendo a idade de 55 anos. Então, nós não podemos generalizar que a diferença da idade para o trabalhador, entre o trabalhador urbano e o rural para aposentadoria, é de 5 anos. Não vamos cair nessa. E aí, a outra pergunta, né, que me faz é: quem é o trabalhador rural? O trabalhador rural, muitas vezes, ele é confundido com o segurado especial. O segurado especial é sim um trabalhador rural, mas o trabalhador rural, ele tem um sentido maior, mais amplo, tá? Então, pela nova instrução normativa do INSS, a instrução 128, são considerados trabalhadores rurais, olha, para fins de aposentadoria, os empregados rurais, os contribuintes individuais que prestam serviço de natureza rural à empresa, a outro contribuinte individual equiparado à empresa, ou a produtor rural, pessoa física. Não é o produtor, ele está prestando o serviço para essas pessoas, né, em caráter eventual. Os contribuintes individuais garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar. Embora ele seja garimpeiro, embora ele seja contribuinte individual, se ele exercer a atividade sob o regime de economia familiar, ele vai ser considerado trabalhador rural para fins da aposentadoria. Então, aposentadoria aos 60 anos homem e 55 anos mulher. E também trabalhadores avulsos que prestam serviço de natureza rural. Não temos nenhum para apresentar no momento. E o nosso
segurado, e o nosso segurado especial. Então, o segurado especial é trabalhador rural, mas nem todo trabalhador rural é segurado especial. Isso a gente tem que também ficar atento. Aí veja, não são considerados trabalhadores rurais para fins de concessão de aposentadoria os empregados domésticos, os produtores rurais, proprietários ou não, o pescador profissional, o contribuinte individual garimpeiro que não comprove atividade sob o regime de economia familiar. Então, cuidado, né, nesse caso, por quê? Porque aí ele não é trabalhador rural e aí ele vai se aposentar com a idade normal do urbano, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, veja, cuidado quando vier uma pergunta, é uma pergunta capciosa, que você que está fazendo concurso público pode escorregar, não vai mais, né? Mas também na prática previdenciária. Peraí, diferença de 5 anos? Não. Urbano 62, rural, mulher 55. Tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida, né? E muitas pessoas que nos acompanham podem não ter prestado atenção suficiente na hora de fazer a resposta lá da enquete. Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, porque toda semana nós temos um videozinho curto para tirar alguma dúvida de vocês. Um abração.